Olá! As 4 perguntas dos discípulos nos capítulos 13 e 14 terminaram com uma pergunta sobre como Deus se revela ao mundo. Neste episódio, vamos descobrir o papel dos próprios homens na pregação da palavra de Deus. Vamos começar apreciando algumas passagens do Antigo Testamento para vermos como a Bíblia, a palavra de Deus, foi desenrolando ao longo dos séculos a revelação de Deus. Vamos primeiro olhar o que Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Deus quer que sua videira dê bom fruto, diz o verso 4, mas Israel não o produziu, disse o verso 7. Mas Isaías também profetizou no capítulo 27. Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Então, de onde virá aqueles frutos? A resposta encontramos em inúmeras passagens do Antigo Testamento, mas para permanecermos no nosso tema de videira, vamos ao Salmo 80, escrito 700 anos antes ainda de Isaías, ou seja, 1000 anos antes de Jesus. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Deus tirou seu povo do Egito para uma terra prometida. Sua videira era tão frutífera que cobria toda a terra, desde as montanhas até o mar. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada como lixo, foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão parece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem, que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Mas o povo rejeitou a Deus e a videira foi cortada. Agora o Filho do Homem, Jesus, será enviado para que possamos ser salvos, conforme o verso 17 e 19. O Salmo 80, no verso 17, nos está dizendo que o bom fruto não viria da nação em si, mas do Filho do Homem que viria de seu povo. Jesus, aquele sobre o qual a mão de Deus Pai repousou, aquele que o Deus Pai colocou à sua direita, o Filho do Homem gerado dele e crescido nele, como diz o verso 17 do Salmo 80. Vamos ver como este flashback que apenas vimos enriquece o nosso percurso no Evangelho de João, que retomamos agora no capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Jesus está dizendo que é a videira verdadeira. Nele se realizam as promessas do Antigo Testamento através do povo escolhido de onde viria o fruto e glória a Deus. Jesus é tudo que Israel nunca conseguiu ser. Mas observe a severa advertência no versículo 2. Se não produzirmos fruto, seremos cortados fora. E observe que nesse processo de produzir fruto é necessária a podagem. Assim como um jardineiro poda um arbusto para fortalecê-lo, então Deus poda sua videira para que traga mais fruto. E observe do verso 3 que o crescimento limpo acontece através da sua palavra, a mesma que Deus usa também ao podar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo.
se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Podemos dar fruto por conta própria? Não. Quando nos separamos de Deus, não produzimos fruto, disse o verso 4. E o versículo 5 é muito claro: precisamos viver em Jesus e Ele em nós. E se ignoramos isto, vamos enfrentar o julgamento de Deus, como diz o verso 6. Jesus está dizendo que se permanecemos nele e as palavras dele, a palavra de Deus, permanecerem em nós, temos a maravilhosa promessa de que podemos pedir e ver se realizar tudo o que for alinhado com a palavra dele em nós, como diz o verso 7. E o propósito do porquê disto é para que Deus Pai seja glorificado, como vemos no verso 8. E vemos como a profecia do Salmo 80 é realizada restaurando e crescendo a videira pela seiva da palavra de Deus. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olhem com que frequência a palavra amor é mencionada. Jesus começa o versículo 9 ao falar sobre o seu amor e o amor do seu Pai. Mas como foi que o Pai amou o Filho? A resposta nos foi dada por Jesus lá atrás, em João 5,20. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Jesus está explicando: Deus Pai amou Deus Filho ao mostrar para o Filho tudo o que ele, o Pai, está fazendo. Como então Jesus, Deus Filho, nos amou? Mostrando-nos o amor do Pai, mostrando-se para nós, mostrando o caminho para o Pai. E nos amou, e o verso 13 já nos acena que Jesus mostra seu amor sobretudo pela vida que ele entregaria para os seus discípulos e para todo aquele que nele vier a crer e seguir. O que Jesus diz para os seus seguidores fazerem? Permaneçam no meu amor, verso 9, e amem-se uns aos outros, verso 12. Mas como fazemos isto? Seguindo seus mandamentos, diz o verso 10. E se fizermos isto, o que acontece? Seremos preenchidos de alegria. No verso 11, estar-te bem diante do nosso Criador é a resposta à plenitude de vida. Não seguimos os mandamentos de Jesus, não na obrigação de ficarmos de bem com Ele, mas pelo amor que Ele nos transmitiu, amando-nos primeiro. Essa videira é a única fonte de plenitude de vida e de alegria de viver. Deus te abençoe.